Com a graça de Deus, com as luzes do amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo Jesus ressuscitado. Aqui nos encontramos diretamente no estúdio da TV Primer, também conhecido como TV São José, e ao vivo para levar a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança, na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. E nesse momento, com a reflexão e com o Salmo 137, nós vamos louvar e agradecer o Senhor Deus por estarmos vivendo maravilhosamente bem, quando também tantas pessoas que nesse momento estão em sintonia conosco, ouvindo a nossa mensagem, a nossa oração, mas se encontram enfermas ou enfermos. E para essas pessoas, se for a vontade do Cristo Jesus e de Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora da Cabeça, que as pessoas possam, o quanto antes, restabelecer-se para continuar a viver com mais alegria. E nós sabemos que toda e qualquer enfermidade atinge não somente a pessoa em si, mas atinge a todas as pessoas. As pessoas se entristecem, as pessoas têm que se doar em favor do seu semelhante enfermo. E olha então, perante os vossos anjos vou cantar-vos, ó Senhor. Amanhã a Igreja Católica nos convida a celebrarmos a festividade dos arcanjos. Você poderá perguntar, Padre Pedro, quem são os arcanjos? Os arcanjos são como que chefes dos anjos, são superiores aos anjos. Os arcanjos São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Vamos falar um pouco sobre cada um deles. Então, o salmo nós rezamos: ó Senhor de coração, eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios, ou seja, a oração. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me, vou ajoelhar-me, vou adorar-vos, ó Deus, nosso Pai e Criação e Criador. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que clamei para vós, ó Deus, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Então, sempre que nós nos dirigimos para Deus, Ele é um bom Pai, um Pai cheio de vida, um Pai cheio de amor, um Pai que somente quer o nosso bem. Sem dúvida nenhuma, Ele está sempre pronto para nos favorecer, para nos ajudar. E, além dos arcanjos, nós temos para nossa proteção os santos, as santas. Já falei aqui mais de uma vez, os santos são nossos intercessores junto de Deus. E os santos nós podemos e devemos imitar. E quantos que hoje estão na eternidade felizes, junto com a Trindade Santa, junto com Nossa Senhora, e junto com seus parentes, seus antepassados, seus amigos, seus vizinhos, seus amigos,
com pessoas que talvez estudaram com você, que sofreram com você, que trabalharam com você e partiram talvez antes de você. E você ficou com muita saudade desses entes queridos, desses amigos, e quando você partiu desta vida, porque você realmente viveu bem esta vida, passou por esta vida à semelhança de Cristo Jesus, e por isso você se encontrou e está com seus amigos, com seus parentes, com os quais um dia todos, que agora quantos que nesse momento estão em sintonia com esse programa, e que um dia nós chegaremos também na eternidade. Mas para isso continuemos a fazer o bem. E os santos que nós celebramos hoje, então, São Venceslau, São Lourenço Ruiz e os companheiros mártires, Santa Eustóquia, e aí agora diversos santos mártires, Santo Adolfo, São João, e Santo Adolfo e São João, aliás, eram dois irmãos mártires. Preferiram a morte do que renegar o Cristo Jesus. E assim quantos, especialmente nos primeiros séculos, mas ainda hoje em dia também, quantos que derramam o seu sangue como Cristo Jesus, mas não renegaram a sua fé. E também ainda os mártires, Santo Antonino, São Leôncio, São Euprépio e ainda Santo Epicário, bem como São Caio. Hoje também é o dia do hidrógrafo, a pessoa que lida com água. Essa palavra hidró vem do grego hidrós. Hidrós, para nós, quer dizer água, e para o grego é exatamente a água, mas a pronúncia é hidrós. Então, e no versículo, veja bem, o versículo bíblico que eu gosto de colocar muitas vezes é extraído, é tirado do profeta Miqueias. Miqueias, nós sabemos que é um dos profetas menores. Eram 10 os profetas menores, e entre eles Miqueias. Ali nós lemos no capítulo 6, versículo 8. Veja só que reflexão que faz aqui essa pequena passagem da Bíblia Sagrada. Já te foi dito, ó homem. E aqui também, homem incluindo mulher. Ó homem, ó mulher, o que convém, o que o Senhor Deus reclama de ti. O que será que Deus vai reclamar de mim, Padre Pedro, e de ti que estás agora aqui, nesta reflexão, nesta oração, pela TV? Primeiro, o que é que Deus reclama de mim? Que pratiques a justiça. Está bem claro aqui, que pratiques a justiça. Então, o livro de Miqueias, então, é um dos profetas menores. Então, especialmente que estamos aqui no Oséias, Miqueias, que pratiques a justiça, que ames a bondade, que você tenha, e eu também, sempre um coração cheio de bondade, procurando atender a todas as pessoas com caridade, com fraternidade, também os irmãos entre si, também o relacionamento do pai com os filhos, também as irmãs entre si, os primos entre si. Todos nós devemos sempre amar, que ames a bondade, está bem claramente, e que andes, veja só,
e que andes com humildade diante de Deus. Que passagem, até vou repetir aqui. Então, que pratiques, é isto que Deus pede e exige de cada um de nós, que pratiques a justiça. Se, por exemplo, você não trata a garçonete ou o balconista, você que é proprietário de uma loja, do mesmo modo, você está sendo injusto ou injusta. Então, que pratiques a justiça. Se você pai ou você mãe, dá, por exemplo, para a filha um tênis importado e para o filho um tênis menos bom, como diz os jovens, um tênis fajuta, você não está agindo bem, você está sendo injusto. Então, que andes, que pratiques a justiça, que ames a bondade e que andes com humildade diante de teu Deus. Veja só, que andes, que pratiques então tudo isso e que andes diante de teu Deus. E vamos agora, tem muita gente acompanhando a maratona bíblica. Para não passar o mês da Bíblia em brancas nuvens, eu achei por bem lançar tanto na rádio Guarujá, todo dia 6h30, isso já no começo do mês de setembro, o mês da Bíblia e tal, e lançando 7 perguntas, e consegui por meio de amigos, via primos, alguns primos aqui da Floripa, então alguns prêmios que serão sorteados no dia de Nossa Senhora Aparecida. Vamos falar ainda no próximo programa. Então, como você deverá proceder? Você pegue, por exemplo, as perguntas. Veja, passe, por exemplo, numa secretaria paroquial aqui da Grande Florianópolis, ou pegue pela internet a pergunta. Muitas secretarias aqui da Grande Florianópolis têm as perguntas, seja, por exemplo, a Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, Saclimões, seja a Santíssima Trindade, seja, por exemplo, lá a Agronômica, seja a Livraria da Catedral, que fica entre lá, inclusive, tem um xerox, tiram lá, compre lá um xerox e pegue mais, compre mais e xerox e passe para alguns amigos seus, quem sabe. Fica entre a Rua do Banco Brasil e da Catedral, a Livraria, a Catedral. Também na Secretaria do Estreito, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora também do Icoqueiros, Nossa Senhora, bem como também Nossa Senhora de Fátima. Então, a primeira pergunta, vou repetir hoje, umas 2 ou 3. Quantas moedas Jesus viu a pobrezinha viúva colocar, depositar dentro do cofre do Templo de Jerusalém? Veja, você encontrará a resposta. Evangelho de São Marcos, marque ali, você não consegue escrever toda a frase. Marcos, capítulo 3 a 10. Marcos 3 a 10, ali você vai encontrar a resposta. A segunda pergunta: com quantos pães Jesus realizou a segunda multiplicação dos pães? Deram quantos pães para Jesus? Para Jesus fazer essa multiplicação. Essa segunda pergunta você encontrará lendo no primeiro, aliás, primeiro era São Lucas, não era São Marcos. Primeira pergunta você encontra no Evangelho de São Lucas, do capítulo 13 a
24. E agora a segunda pergunta. Segunda pergunta, então, com quantos pães Jesus realizou a segunda multiplicação dos pães? Então, agora, esta sim, São Marcos, do capítulo 3 a 10. Marcos 3 a 10. Lucas é 13 a 24. A terceira pergunta. Estou fazendo exatamente devagar, porque algumas pessoas do interior, muitas pessoas não conseguiram captar. A terceira pergunta. O que Jesus disse a São Pedro quando ele ia afundando no mar de Tiberíades, no mar da Galileia? Essa terceira pergunta você encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7 a 15. A quarta pergunta. Quantos dias Lázaro estava na sepultura quando Jesus o ressuscitou? A resposta você encontra em São João, capítulo 3 a 13. Vamos passar também as demais. A quinta pergunta. Qual é o nome da ilha na qual uma cobra mordeu São Paulo? Você sabe que a embarcação, o navio que ele vinha, espatifou-se e pegou avaria, e todos os 300 e poucos passageiros conseguiram salvar-se. Mas lá no meio dos índios, uma cobra mordeu São Paulo. E leia, é muito bonito isso ali. E a resposta você vai encontrar no livro dos Atos dos Apóstolos. Logo, terminou os 4 evangelistas, vem o livro dos Atos dos Apóstolos. Você encontra lá do capítulo 17 a 28. A sexta pergunta, em que capítulo e versículo de São Timóteo está? Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Aqui você tem que ler o livro dos Coríntios. E a sétima e última pergunta, em que capítulo e versículo? A sexta era de São Timóteo. São Timóteo, a sexta pergunta. Agora a última, em que capítulo e versículo de Coríntios está? Deus ama aquele que dá com alegria. Também aqui você tem que ler Coríntios. E como é que você vai responder? Coloque as respostas todas numa folha, num papel, no envelope. Coloque o endereço, por exemplo. O endereço você colocará, poderá colocar numa, por exemplo, Rua Padre Miguelinho, 55, Centro, Florianópolis, o CEP 88010, 550. Ou se não, Rua Professor Bayer Filho, 49, Coqueiros, Florianópolis, o CEP 88080 300. Ou se não ainda, Rua Souza Dutra, Estreito, o CEP 88070
605. E aqui para o meu programa aqui, para você encontrar, é NET, canal 523. NET, canal 523. Você também poderá deixar as perguntas nas secretarias do Sacro dos Limões, paróquia da Santíssima Trindade, também na Agronômica, ou na Catedral, ou na Livraria da Catedral, ou em Coqueiros, ou na Nossa Senhora de Fátima. Passe na Catedral, deixe lá, e o sorteio será no dia 12. Você poderá participar da Santa Missa na comunidade ali, Vila Aparecida, às 9 horas. Poderá também trazer as respostas no envelope, ainda ali, após a Santa Missa, às 10 horas, a procissão, uma pequena procissão em louvor à nossa padroeira, e após a procissão, então, será o sorteio. O sorteio, você já sabe, os prêmios, é um celular das lojas Queires, do Ronaldo e Toninho Queires, 2 bicicletas com marcha, valor de R$450, consultor RDO, do Beto Deschamps, e a outra bicicleta, Atacado Biguaçu, doação do Juscelio Andrade. Depois, o 4º prêmio, uma fritadeira elétrica no valor de R$400, das Casas da Água, Zé Nitro. O 5º prêmio, uma joia no valor de R$300, um colar, e também um relógio no valor de R$300, de Mário Joalheiro, doação do Mário Chapo. Eu, no próximo programa, vou novamente falar um pouco, mas eu creio. Bem, amanhã a Igreja Católica também nos convida para celebrarmos os arcanjos São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Se você tomar, por exemplo, a Bíblia Sagrada, no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 12, você encontrará o demônio Lúcifer, que não quis mais obedecer a Deus, dizendo, não servirei a Deus, eu quero ser igual a Deus. E quem é que defendeu Deus? Foi São Miguel, com os anjos bons. E desde ali, os anjos maus, sob o comando de Lúcifer, foram derrotados. E começou então a condenação, começou o demônio, o inferno, a condenação. Então, o inferno foi criado não por Deus, mas por causa dessa revolta. Então, São Miguel, São Gabriel, arcanjo São Gabriel, aquele que convidou Nossa Senhora, que tinha o nome de Miriam, nome hebraico, que para nós quer dizer Maria, convidou Miriam para ser a mãe do Salvador, a mãe do Cristo Jesus. E assim nós encontramos diversas passagens da Sagrada Escritura, onde Gabriel foi o mensageiro, um enviado de Deus para diversos importantes acontecimentos. Foi ele também que anunciou o nascimento de São João Batista, que batizou Jesus Cristo. E ainda São Miguel, São Gabriel, São Rafael. São Rafael, que foi aquele que acompanhou o filho do velho Tobias lá para o Oriente, para que ele pudesse casar
com uma moça da própria descendência dos antepassados. E, especialmente São Miguel, é um dos 7 espíritos que fazem a presença junto de Deus. E São Rafael é o arcanjo protetor, o guia do jovem Tobias. Estou falando exatamente mais devagar para que as pessoas possam acompanhar. Então, especialmente também no último dia do mês de setembro, a Igreja Católica nos convida a celebrarmos o grande São Jerônimo, de uma capacidade maravilhosa. Foi aquele que traduziu a pedido do Papa São Damaso, para que ele traduzisse do hebraico, aramaico e do grego, que ele conhecia profundamente, que traduzisse dos originais para a Bíblia chamada Vulgata, ou seja, para o latim. Por quê? Porque o povo não estava mais entendendo bem o hebraico, nem o aramaico, nem o grego, mas entendia o latim. Aliás, algumas pessoas que estão em sintonia conosco nesse momento também tiveram a graça de estudar latim. Então, quem estudou latim tem base mais fácil de aprender o português, porque o grego igualmente, quantas milhares de pessoas que vieram para a nossa língua do grego, outras vieram do latim. Então é bem mais fácil de a gente aprender o português quando sabe, então, essas línguas de modo especial. Bem, estamos terminando o nosso programa, sempre nas terças e quintas-feiras, das 2h30 às 3h da tarde. E agora, então, vamos para a bênção, especialmente almejando a todos saúde, alegria, felicidade, otimismo, acompanhado das mais ricas bênçãos da Trindade Santa, de Nossa Senhora da Saúde e Nossa Senhora da Cabeça, e também a bênção para todas as pessoas enfermas, bem como a bênção da água que nós iremos tomar com muita fé e devoção. Abençoe-nos especialmente as pessoas enfermas, em nome e esta água em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, a água que você tem na sua frente. Agora beba com muita fé.